Olá, taurinos! Vamos fazer sua tiragem dos próximos dias de julho, né? A próxima semana começa dia 6, mas você pode contar sempre 7 dias a partir do dia que você assistir essa tiragem, tá? De 7 a 10 dias aí, que é mais ou menos a quantidade aí de dias que a energia ressoa, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com o oráculo da Lua hoje, pra gente tirar uma mensagem, e depois a gente faz a nossa tiragem normal, semanal, tá bom? Então vamos lá, lembrando que essa é uma tiragem coletiva e intuitiva que não vai ressoar com todo mundo, tá? Então pega só o que te servir. Ela também vai poder estar espelhada na energia de alguém próximo a você. Então, se você achar que eu tô falando de outra pessoa, fique à vontade para inverter os papéis, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar uma mensagem para touro para esses próximos dias de julho. Vamos lá, touro. Vamos lá, mensagem para touro. Prosperidade à frente. Lua nova em touro. Prosperidade à frente, hein? Finalmente, hein? Prosperidade financeira, mas a gente também pode, né, ampliar a prosperidade em todos os sentidos da vida. Vamos ver aí o que tem pela frente, né? Do que a gente pode estar falando aqui. Mas a gente está vendo que tem dias muito bons aí para desenrolar para vocês, tá? Então vamos ver, e para mim também, que sou taurina, se Deus quiser. Vamos lá, vamos pegar então. Nossa, vamos fazer nossa tiragem semanal, vamos pegar nossa energia, né? Primeiro, pegando uma carta e três contextualizando, aquele jeitinho que vocês já conhecem. Vamos lá. Energia para touro nos próximos dias. Energia para touro nos próximos dias. Vamos lá. Cinco de copas. Vamos entender, né? Porque acabou de sair prosperidade, saiu um cinco de copas, a gente até desanima, né? Vamos ver. Quatro de paus. Nove de ouros. E imperatriz. Olha, cinco de copas é uma energia de mágoa, de tristeza, de culpa, de arrependimento, de perdas. Não é uma carta com energia muito boa, né? É uma carta de alguém que não tá triste, tá desanimado. Desanimado é mais o quatro de copas, né? Aqui é triste mesmo, magoado com alguma coisa, tá? Mas é engraçado porque as cartas que estão contextualizando, elas são muito boas, tá? A gente tem o quatro de paus, o nove de ouros e a imperatriz, né? Quatro de paus é uma carta que fala de apoio, de união, né? De união, parceria mesmo, de estar com alguém, tá? Nove de ouros é uma carta de prosperidade, é uma carta de estabilidade, uma carta de você estar num momento confortável. E a Imperatriz, uma carta super próspera, abundante, né? De empoderamento, de autoestima. O que me dá a impressão do seguinte, tá? Que ainda que você atravesse alguma tristeza nesses próximos dias, você vai estar num momento tão bem com você mesmo. Eu entendo que você está nesse momento muito bom com você mesmo, muito confortável e sentindo que você tem pessoas ao redor te apoiando, talvez você esteja com alguém, que você vai passar por esse momento assim sem te abalar muito, tá? Isso é uma coisa. Agora, pode ser uma perda disso que você, tipo assim, você está num momento muito bom, aí o cinco de copas vem mostrando que você vai perder isso? Pode ser. Por que que eu não acho que é isso? Porque a gente acabou de tirar uma carta de prosperidade. Então eu entendo que você está num bom momento, né? Atraindo prosperidade, e você vai ter momentos de tristeza, mas que não vai abalar esse teu bom momento, tá? Vamos ver se é isso. Vamos entender os cenários aqui possíveis. Vamos pegar os desafios da semana. Desafios da semana. Desafios da semana. Olha lá, sete de paus é o desafio da semana. Vamos entender por quê. Oito de copas, o mundo e o as de ouros. Bom, o sete de paus, ele é uma carta de se defender, né? De defender os seus valores, seus limites, defender aquilo que você acredita. Então, ela é uma carta que fala muito de posicionamento. E ela tá aqui como seu desafio, né? Então, seu desafio é se posicionar, tá?
E eu entendo o seguinte aqui. Temos uma carta de posicionamento como desafio. Então, seu desafio é se posicionar. Se posicionar perante o quê, né? O que eu estou entendendo aqui, tá? Nós temos duas possibilidades aqui. Ou você tá entre ir embora de alguma coisa ou começar essa coisa, tá? Ou você está indo embora de algum lugar, de alguma relação, abandonando alguém, finalizando algo para começar algo novo. Isso devido a um posicionamento. Então, sabe quando você se posiciona perante alguém, essa pessoa não aceita o seu posicionamento, então você decide ir embora? Pode ser. Isso é um desafio para você, por quê? Porque você sabe que se você se posicionar, a chance de você ter que ir embora é grande, né? Mas, assim, o As de Ouros com o mundo me vem muito mais uma coisa boa, não como uma derrota, sabe? Então eu tô entendendo que quando você se posiciona como desafio, na verdade você está deixando para trás, você está deixando para trás aquele comportamento que você tinha antes de talvez aceitar tudo, sabe? Porque quando você não se posiciona, meio que você aceita com as condições do outro, né? E talvez você se relacionasse dessa forma antes. Agora você está deixando isso para trás. Por quê? Porque agora você está se posicionando. Quando você se posiciona, você aqui é meio que é como se você estivesse completando um ciclo para você, porque você está deixando de repetir um ciclo. Então você está fechando esse ciclo e começando um novo, sabe? Então o desafio aqui para você é se posicionar para começar um novo ciclo, para começar algo novo de forma nova, tá? Então não é sobre abandonar algo, alguém que vai te deixar triste, não. É você realmente abandonando uma forma de se comportar ou de, enfim, de se relacionar, que agora vai te trazer benefícios, vai fazer você começar as coisas de outro jeito, né? Então acredito muito que o seu desafio é se posicionar, porque isso vai te trazer um bom resultado, não um mau resultado, né? Peraí, gente, eu vou dar uma pausinha aqui. Então é sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos pegar os melhores atitudes para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Talvez essa tristeza aí seja porque alguém faz. Assim, eu tenho essa tendência de relacionamento, vocês sabem, né? Então vamos supor que você está se relacionando com alguém, aí alguém faz alguma coisa que você se chateia, isso não abala a relação em si. A gente tem aqui, né? As cartas boas aqui, né? As cartas prósperas aqui. Mas é um desafio para você talvez se posicionar diante disso que te chateou, para você começar a se relacionar de um outro jeito, né? Então seja um acontecimento para te ensinar a se posicionar, né? Talvez a pessoa pisa na bola e fala, ah, não, tudo bem, foi nada, né? A pessoa, furei com você, você fala, ah, não, tudo bem, eu entendo. Não, não entende, vai lá e fala, né? Que é nessas que a gente vai entrando em relações que a pessoa faz o que quer com a gente. Então, você muda o jeito de se posicionar, você vai mudar a forma de se relacionar, né? E talvez essa tristeza seja justamente algo que já te magoou, não abalou essa parceria, essa relação, mas que já está te pedindo já está assim, mostrando a necessidade de se posicionar, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui melhores atitudes. Enquanto embaralho, vou avisar vocês que agora temos um Instagram e um TikTok. Se vocês puderem me seguir lá, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Por favor, me ajudem a crescer nas outras redes sociais, né? Para a gente alcançar mais pessoas e porque prosperidade à frente, eu também quero. Então, eu agradeço muito se vocês puderem ajudar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui melhores atitudes. Melhores atitudes taurinos, taurinas. Olha lá, 4 de ouros. Vamos entender por quê. O sol, 6 de ouros e o eremita. Então, assim, olha, o 4 de ouros, ele é uma carta sobre você proteger aquilo que você tem, ou proteger tanto a ponto de se bloquear, tá? Então a gente fala, lógico, da questão financeira, mas a gente pode falar de se bloquear no sentido de se proteger emocionalmente, proteger a sua saúde mental, sabe? Se proteger porque você já passou por muita coisa, então você começa a se envolver com alguém, você se protege, você se fecha, tá?
Ela também é uma carta de apego, tá? E também ela fala sobre estabilidade. Aí isso tá com melhor atitude para você, tá? A gente pode dizer que o tarô pode estar te dizendo assim, olha, se proteja, pode. Mas ele também pode estar falando assim, não precisa ter esse medo todo de perder o que você tem, pode se abrir, tá? Vamos entender. Porque nós temos o Sol e o Seis de Ouros aqui. O Seis de Ouros é uma carta de reciprocidade, do equilíbrio entre dar e o receber. E o Sol é uma carta de clareza e prosperidade e felicidade, tá? Então, o que que a gente está vendo aqui? Que é uma situação que você está vivendo ou uma relação que tem reciprocidade, que é muito clara, muito honesta e tem um potencial ali de ser uma coisa muito boa para você, tá? E que talvez você não precise se proteger tanto, tá? Você tem que se posicionar, sim, mas você não tem que. Porque assim, esse se proteger, por exemplo, se você tem um medo ou uma questão, uma dificuldade de se posicionar, porque está lá no seu desafio, isso é uma proteção. Por quê? É uma proteção de medo do abandono ou da rejeição, porque você acha talvez que se você se posicionar, a pessoa vai achar ruim e vai não querer mais ficar com você. Então você não se posiciona para se proteger de uma possível rejeição. Então, assim, se proteger também pode ser essa dificuldade de se posicionar. E aí ele fala: Pode largar, pode soltar isso, porque aqui, ó, parece que é algo promissor, parece que é algo bom, e parece que é algo maduro também, porque o eremita fala de sabedoria, de autoconhecimento, mas ele também fala de maturidade, sabedoria. Então, quando a gente vê o sol, que é felicidade, os seis de ouros, que é o equilíbrio, a reciprocidade com o eremita, que é a maturidade, ele está dizendo para você, não tem necessidade de você se proteger tanto, de ter medo, né, de se bloquear, né, essa dificuldade de se posicionar, por exemplo, não tem porquê. Você pode se posicionar, a pessoa é madura o suficiente para te ouvir e te entender, tá? Então ele tá falando assim, não precisa se proteger tanto, tá? É isso que ele tá dizendo para você. Isso aqui tem um potencial muito bom, tá? Vamos lá, vamos pegar um conselho para vocês. Conselho, conselho. Tô sumindo aqui, né, gente? Eu vou escorregando na cadeira, vou sumindo do vídeo. Conselho. Olha aqui, dois de ouros é o seu conselho, tá? Vamos entender. Três de espadas, valete de paus e dois de paus. Bom, dois de ouros é uma carta sobre se equilibrar, né? Equilibrar as coisas, fazer as coisas funcionarem. Então, você faz um malabarismo para tudo se manter funcionando. Então, é sobre saber lidar com várias coisas, né? Com as emoções, com as situações, com as diferenças, né? É se adaptar às situações, tá? Então, talvez ele esteja aqui te aconselhando a você se adaptar às situações, tá? É saber ceder, né? Tem essa coisa de nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Então, é uma adaptação, tá? E talvez ele esteja tanto te aconselhando a se adaptar, como ele dizendo para você que uma relação que precisa de tempo para adaptação também, tá? Pode falar também disso, mas enfim, o conselho é se adaptar aqui, tá? E aí a gente tem um três de espadas, um valete de paus e um dois de paus. Três de espadas a gente sabe que é dor, que é mágoa, que é decepção, né? Que é coração partido, que pode ser uma sensação de ter sido traído, uma dor que se carrega, né? Nós temos o valete de paus, que é o impulso, que é a vontade, que é aquele movimento de quem está empolgado, né? E o dois de paus é o planejamento. Então, o que que eu entendo aqui, tá? É quase como ele falando assim: olha, você vai lidar com diferenças, você vai lidar com outras formas de enxergar as coisas, né? Talvez você tenha sofrido ali uma chateação porque a pessoa enxerga as coisas de outro jeito, né? Talvez você precise se posicionar porque a pessoa leva as coisas de outro jeito. Então, você precisa entender, se adaptar, né? Lidar com essas coisas, tá? Mas o importante é, né, ter calma para agir, tá? Porque o pajem de paus é alguém que vai, que está empolgado. Mas o dois de paus é alguém que planeja.
tá? Então, aqui eu entendo muito que se você agir de uma forma muito empolgada, é quase como te pedir para se machucar, tá? Porque vemos aqui, nós estamos vendo aqui que você tá meio ressabiado, assim, meio ressabiada, né? Já chateou ali, aí tem que se posicionar, mas tá muito bloqueado, né? Tem que se adaptar a alguma coisa, porque ele tá te aconselhando a isso, né? Então ele tá pedindo para você ter o cuidado de não ser uma pessoa muito impulsiva, muito empolgada, para não se machucar, para você saber se adaptar e planejar movimentos, conversas, sabe? De não ser impulsivo, porque o dois de paus é o planejamento, tá? Então é sobre isso, tá? É você tá de repente se envolvendo com alguém que você já se chateou, mas não abalou, você continua ali com a pessoa, mas talvez isso seja o sinal de que você precisa se posicionar diante dessa pessoa sobre algumas situações, algumas coisas que você acha importante para você, tá? E que você não precisa ter medo de fazer isso, porque essa pessoa está sendo recíproca, é uma pessoa madura e ela vai saber te ouvir, tá bom? E, fora isso, ele pede, te aconselha a saber se adaptar às questões aí que vão aparecendo, saber planejar os movimentos para não se atropelar e acabar se machucando, tá certo? Vamos pegar mais umas cartas aqui, para a gente ver o que mais que temos. Vamos ver o que mais que temos para todos. Pendurado, que nesse tarô é a mulher pendurada, a força, o 10 de ouros, o 7 de ouros e o 4 de copas, tá? Bom, pendurado, né, ou aqui a mulher pendurada, ele fala sobre você estar preso numa situação, ou estar preso num pensamento, né? Se sentir assim em sacrifício também pode ser, tá? Mas é uma questão de você estar ali estagnado, sem movimento, às vezes você se sentindo preso para se movimentar, às vezes você está dando uma pausa para pensar sobre algo, uma pausa forçada, tá? E a força é uma carta que fala sobre inteligência emocional, sobre ter autocontrole, tá? Por isso que eu tô entendendo que talvez esse enforcado seja uma pausa forçada, é aquela coisa de, pera, não, calma aí, deixa eu ver, né? Dá aquele freio para pensar melhor sobre uma situação, porque você quer ter controle da situação, tá? Talvez ele esteja te aconselhando a isso, porque a gente já viu lá no teu conselho para você não agir de forma empolgada demais para não se atropelar, né? Então, talvez ele esteja até te aconselhando a você parar para pensar melhor, para ter controle sobre a situação. De alguma forma, ter controle no sentido de não agir de forma impulsiva, não tirar conclusões precipitadas das coisas, né? Também não passar por cima do que você sente, saber falar. Então, é tudo sobre essa coisa da inteligência emocional, tá? Temos o 10 de ouro central aqui, mas eu já falo dele, tá? Do outro lado desse 10 de ouros, nós temos o 4 de copas e o 7 de ouros, tá? O 4 de copas é uma insatisfação, é uma apatia, um desânimo. E o 7 de ouros é a carta da espera, da paciência. O que que eu entendo? Você vê que essa carta também é uma carta parada, assim como o pendurado, né? São dois lados bem parados aqui. Só que aqui a gente vê que existe uma insatisfação e um desânimo por conta do tempo, tá? Então é quase como assim: é, quanto tempo eu tenho que esperar, sabe? Para as coisas se estabilizarem, para essa relação se oficializar, né? Porque se tem lá já o seu desafio de posicionamento, lembra? Pode ser por aí também, posicionamento de oficializar uma relação, né? Então, o que que a gente está vendo aqui? Aqui tem a relação concretizada, você tá vendo? O 10 de ouros é o concreto, é o estabilizado, né? É a concretização da relação, vamos dizer assim, tá? E aí, de um lado, temos aqui alguém pensando e se segurando, e do outro lado, alguém paciente. Não fica parecendo um lado da relação e outro lado da relação? Alguém talvez pensando qual é o momento certo e se segurando, né? E mantendo aqui uma situação estagnada, porque acredita que tem que segurar isso ainda, e você do outro lado esperando, desanimado, tipo, quando isso vai acontecer? Não aguento mais esperar, tá?
pode ser vice-versa, né? Você pode ser esse lado, a outra pessoa a outra, mas o fato é que tem alguém segurando talvez uma decisão, uma comunicação, um pedido de namoro, sei lá, e do outro lado tem uma pessoa que não aguenta mais esperar e que tá ficando desanimada, né? E no meio um 10 de ouros. O que que isso me diz, tá? Que talvez essa chateação seja a chateação da sua energia, né? Que é o 5 de copas. Seja se espera, você já tá chateado. Você tá numa relação, a gente viu as cartas ali boas, a imperatriz, né? Tudo ali, tudo bonitinho, certinho. Mas uma chateação. Então pode ser por conta dessa espera, tipo, ah, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Por que que a gente ainda tá nesse ponto, a gente não evoluiu, né? Aí o seu desafio é um posicionamento. Então pode ser exatamente isso também. É tipo, e aí o que nós somos? E aí para onde a gente está indo? E aí qual que é o para onde a gente, né? O que vai ser aqui? Então é aquele posicionamento que talvez esteja faltando, né? Aí tem o medo do se posicionar, porque é aquela coisa de será que eu vou pressionar se eu fizer isso? E aí ele tá falando, a Tarot tá falando que não, né? Que não precisa ter esse medo todo, mas que você precisa saber lidar e não se atropelar, não lembra? Planeja, não age como um página de paus para não se machucar, tá? Então você vê que é uma coisa realmente de equilibrar dos 2 de ouros. É uma coisa de você tá chateada com o tempo, você tem que se posicionar, não precisa ficar bloqueado, você pode se posicionar, mas ao mesmo tempo você tem que lidar para não agir de forma atropelada, para não dar ruim, não se machucar, né? Mas o que a gente. Aqui, essas 5 cartas foi o esclarecimento do que a gente está falando no final das contas, tá? Você tá numa relação muito boa com alguém e já tá ficando de saco cheio de esperar. Aí, talvez, uma conversa, uma concretização mesmo da relação, tá? É chegar no 10 de ouros, é falar, estamos juntos, somos um casal, tá? Porque o 10 de ouros é quando você. Pode ver, é uma carta de família, né? Eu não vou falar que a pessoa vai te pedir em casamento, mas eu vou falar de um compromisso sério, tá bom? Então é sobre isso. Você tá meio chateado porque tá tudo muito bom, mas e aí? E aí? Tá? Então, esses próximos dias você vai estar nessa vibe aí de tal, tudo ótimo com essa pessoa, tô gostando muito, mas o que que é? Para onde a gente tá indo? Né? Eu falo ou não falo? Então o tarot tá falando, vai lá, se posiciona, não fica com medo, a pessoa é madura para te ouvir e ela tá sendo recíproca com você, tá? Então é sobre isso. Adorei a mensagem, achei muito legal, mas eu vou pegar agora um conselho. Deixa eu ver. Sabe o que eu vou fazer, taurinos, como vocês são, né, meus consulentes preferidos? Não porque eu sou taurina, mas porque são vocês o público mais engajado do canal. Eu vou pegar os sentimentos dessa pessoa por você aqui no Delfos antes de pegar o conselho, tá bom? Vou pegar aqui o que essa pessoa tem de sentimento aí, ou de intenção em relação a você. Opa, mas tá voando muito, hein? Vamos lá. Se essa pessoa sente, tem intenção, qual é a energia dela em relação a você, porque aparentemente tá tudo certo, né? Vamos ver. Amor sensual, inquietude, impulso inicial, proteção angelical, amor fugaz, inspiração. Vou tirar mais uma. Alegria. Então é o seguinte, o que que acontece aqui, tá? A pessoa já tem um sentimento por você, tá? Esse amor sensual eu entendo muito como aquele amor inicial, aquele amor seduzente, sabe? E que causa uma certa inquietude na pessoa, porque a pessoa fica com aquela coisa. Eu não acho, eu não traduzo exatamente como uma atração. Eu traduzo já como um sentimento, tá? Que já tá causando uma inquietude na pessoa e que faz a pessoa se impulsionar, né? Faz a pessoa querer que as coisas evoluam, que as coisas continuem, né? Traz para a pessoa um impulso de continuar, um impulso de evoluir, um impulso de querer estar perto de você, sabe? Traz movimento para a pessoa, tá? A proteção angelical me vem muito positivamente aqui, mostrando que realmente é uma conexão que faz sentido, que muito provavelmente ali tem uma questão de proteção espiritual mesmo, de acolhimento das entidades, dos seus guias, do anjo da guarda, né, ali ajudando essa conexão a acontecer. Mas eu também entendo que esse amor fugaz aqui
né? Porque tá o amor sensual com a proteção angelical aqui, tá vendo? Mas a inquietude tá com amor fugaz embaixo. Amor fugaz é aquele amor que não dura, né? Aquele amor que vem e vai embora, tá? E eu entendo essa inquietude dessa pessoa porque ela também tem esse receio, tá? O que que me faz pensar isso? Que esse impulso inicial aqui é uma certa pressa da pessoa. Talvez a pessoa esteja indo rápido com você, até, tá? Talvez a relação esteja já parecendo um namoro, por exemplo, né? Você tá insatisfeito, insatisfeita porque talvez não tenha sido conversado isso, mas talvez já esteja até parecendo, porque a pessoa é meio que tem uma inquietude ou um receio de que isso passe, sabe? Então ela quer meio, isso faz com que ela se movimente para que não passe, né? E aí a gente tem a inspiração mostrando realmente que isso traz para a pessoa esse movimento interno também de não só de externo de movimento, de querer estar com você ou de demonstrar as coisas, mas interno também traz esse movimento para ela, tá? E aí eu tirei uma última carta como conclusão aqui e a gente vê a alegria. Então, assim, quando eu pergunto do sentimento da pessoa por você, a gente vê que já tem um sentimento, ela já tá mexida, ela já tá com pressa, né? Ela já tem um certo receio da coisa esfriar, da coisa passar, então ela já quer ficar perto de você, isso já traz, assim, a alegria, já mostra que estar com você é um bom momento do dia dela, da semana dela, né? Então, tudo isso me mostra algo muito positivo, tá? Então, realmente, isso mostra que não existe por que ter receio de conversar o que você quiser conversar, se posicionar do jeito que você quiser se posicionar, tá certo? Olha só, tá vendo que positivo? Prosperidade à frente, como disse o oráculo da lua. Vamos pegar aqui um conselho para vocês. Conselho. Vocês viram, né, a tiragem que eu fiz mensal para julho? Saíram várias coisas lá, né, de várias áreas, mas acompanhe lá se você não viu, tá? Foi uma tiragem especial bônus ali, porque normalmente eu não faço mensal, né? Eu fiz para Touro e para Gêmeos. Eu não sei se eu vou fazer para mais signos, não, porque não dá tempo. Vamos lá. Vou pegar um conselho para vocês, Touro, um conselho para Touro. Quebra-ossos, dissipar. Vamos ler aqui. Gente, estou sem óculos. Minha cachorra comeu meu óculos. Olha, abri na página, hein? Então, se eu gaguejar, vocês não ligam, porque eu não estou enxergando nada. Cheguei e foi para dissipar a confusão que existe em sua vida. Tem hora que informação demais atrapalha. Tem hora que relacionamento invade. Tem hora que pensamento demais confunde. E quando eu chego, é para desconfundir, é para esclarecer e é para separar aquilo que te gera conhecimento daquilo que te gera confusão. Tem hora que é necessário quebrar para, a partir daí construir um novo. Calma aí, desculpa. Tem hora que é necessário quebrar para, a partir daí, construir de novo e de um outro lugar. Tem hora que é preciso quebrar ilusão, quebrar um tipo de pensamento, quebrar uma relação, quebrar um lugar, para que assim você possa quebrar sua confusão. O que está precisando quebrar na sua vida para dissipar a confusão? Fique atento, pense bem. Talvez tenha algo aí que precise. A gente viu algumas coisas sobre o receio, né, de se posicionar, né? Isso é uma coisa que precisa ser quebrada, né? Um padrão que precisa ser quebrado, por exemplo, tá? Mas talvez tenha outras coisas aí para a coisa fluir, né? Para você saber lidar com essas diferenças, para você conseguir, né, se desbloquear, se posicionar, fazer o que é preciso fazer para você construir a relação que você realmente deseja, né? E não uma relação confusa. Porque quando a gente tem esse medo de falar, de a gente fica pisando em ovos, a gente entra em relações confusas, né? Que a gente não tem clareza, a gente nunca sabe o que está acontecendo direito, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, se inscrevam no canal, né? Dê um joinha, uma hypada. Não se esqueça que a gente tem a nossa conexão cigana, que é a nossa tiragem de amor e relacionamento no baralho cigano. Que tá muito legal, tá? Saem energias bem diferentes, saem histórias muito mais específicas, assim, é bem bacana. E eu vou ficar muito feliz de te receber lá, tá? São 3 tiragens por semana, tá certo? É isso, gente. Até a próxima tiragem.